O governo Bolsonaro apresentou 3 propostas importantes ao Congresso nesta terça-feira. As 3 envolvem mudanças constitucionais: a PEC do Pacto Federativo, a PEC emergencial e a PEC dos fundos públicos. Tá complicado? Então assiste o Livro de Notícia de hoje para entender um pouco melhor. Eu sou Mano Ferreira e de segunda a sexta-feira a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Passada a reforma da Previdência, o governo Bolsonaro apresentou ao Congresso 3 propostas importantes nesta terça-feira. Havia uma grande expectativa que depois da Previdência o governo priorizasse ou a reforma tributária ou a reforma administrativa, assunto que a gente já chegou a tratar aqui no Livro de Notícia. Mas apesar dessa expectativa, o governo apresentou hoje 3 propostas importantes de outros assuntos também relacionados às contas públicas. As 3 propostas envolvem o chamado Pacto Federativo. O que é isso? Nunca ouviu falar? Bem, é como a gente chama a relação entre as esferas da administração pública, ou seja, estados, municípios e governo federal. A forma como eles se relacionam, seja financeiramente ou do ponto de vista da atribuição de responsabilidades, o que é que cada um dessas esferas de governo deve fazer, o nome disso é Pacto Federativo. Como todo mundo sabe, o governo brasileiro está completamente falido, mas não é só o governo federal. Estados e municípios, muitas vezes, estão numa situação até pior que o governo federal. Com raras exceções, a situação é essa. As contas simplesmente não fecham. O efeito imediato é o que a gente sente na ponta. Os problemas em saúde, educação, é viaduto que cai, é rua esburacada, hospital sem maca, escola com infiltração, problema elétrico, enfim, todos os problemas que a gente vê no setor público, no atendimento ao serviço essencial que atende o cidadão. E a gente sabe que não é por falta de cobrança de impostos, porque a carga tributária brasileira é muito alta para um país em desenvolvimento. Para você ter uma ideia, a cada R$100 que a gente paga, que a gente circula na economia brasileira, R$34 a gente está pagando para o governo, ou seja, mais de um terço da nossa renda vai para o governo na forma de impostos. E o problema é que, mesmo assim, o governo gasta ainda mais do que isso. A conta não fecha há 6 anos consecutivos. Isso quer dizer que, para continuar em ação, o governo aumenta a sua dívida pública. Ele não tem dinheiro, ele cria dívida. E para onde vai tanto dinheiro? Principalmente para 2 coisas: Previdência, que teve a reforma, e folha de pagamento. Por isso que a gente fala tanto da importância da reforma administrativa, que deve ser apresentada pelo governo mais para frente. Segundo o Banco Mundial, é importante contextualizar isso, um servidor público no Brasil ganha em média o dobro do que ganha um trabalhador do setor privado. Então essa é uma área que a gente precisa reformar. Mas o outro problema é que a receita dos impostos ainda é muito concentrada no governo federal, na União. Mais de 65% dos impostos, ou seja, a cada R$100 de imposto, 65 vão para o controle do governo federal. 27 ficam com os estados e só R$7 com os municípios, onde é a ponta mais básica, onde a gente mora, onde todo mundo vive suas vidas. Mas, então, esse é justamente o arranjo financeiro do que a gente chama de Pacto Federativo, que pode mudar um pouco agora com essas 3 PECs que foram apresentadas pelo governo federal. Vamos lá. A primeira é a PEC do Pacto. Ela busca dar mais recurso e autonomia financeira para estados e municípios. A segunda é a PEC emergencial. Diante do caos, da falta de fechamento de contas por parte de estados e municípios, o governo federal está tentando criar alguns mecanismos emergenciais para controlar as despesas públicas, tanto para a União como para principalmente estados e municípios. Então, uma das ideias, por exemplo, é permitir que a prefeitura ou o governo do estado, que está passando ali por uma situação de contas muito no vermelho, consiga dispensar uma parte da carga horária do servidor público e, eventualmente, pagar proporcional às horas trabalhadas.
Uma terceira PEC é a PEC dos fundos públicos. A ideia é extinguir a maior parte dos 281 fundos públicos e permitir que esse dinheiro seja usado para o pagamento da dívida pública. Essas PECs envolvem muitos detalhes, vão merecer nossa análise muito mais cuidadosa ao longo dos próximos meses. O governo acabou de apresentar esses projetos para o Congresso, então vão ter toda a tramitação, vai ter muito debate, assim como você deve lembrar como foi todo o debate envolvendo a reforma da Previdência que durou 10 meses, a gente está falando de 3 PECs, então é provável que tenha uma longa tramitação, então vai ter um longo debate na sociedade e o Livres vai participar ativamente desse debate e a gente vai continuar tratando desse assunto com mais profundidade nos detalhes ao longo dos próximos Livros Notícia. Mas, de toda forma, a primeira análise é que as 3 propostas vão numa direção que a gente vê com muitos bons olhos, que é tentar descentralizar os recursos, aumentando a fatia que vai para estados e municípios, retirando a concentração tão grande do governo federal e tentar incentivar a responsabilidade fiscal por parte de estados e municípios e a racionalização dos gastos. A gente não pode continuar gastando tanto assim com a folha de pagamento, com os salários dos funcionários públicos, porque o efeito é faltar dinheiro para a infraestrutura básica. E aí cai viaduto, tem todos esses desastres, falta remédio em hospital, e é por conta disso, porque o dinheiro está sendo gasto sem racionalidade. Então, buscar esses 2 objetivos é fundamental, a gente vê com bons olhos e vai acompanhar atentamente a tramitação desses 3 projetos. Agora, para começar a entender um pouco melhor esses projetos, a gente vai ouvir agora a opinião de 2 economistas associados do Livres. Daniel Duque é mestre em economia e pesquisador da FGV e também da PUC-Rio, e Lucas Item é doutorando em economia pela FGV e analista do Banco Central. Os 2, como eu disse, são associados do Livres e enviaram para a gente as suas primeiras impressões aqui para o Livres Notícia. Então, vamos conferir. A PEC do Pacto Federativo, apresentada hoje pelo ministro Paulo Guedes, ela vai na direção de dar mais recursos, mas também mais responsabilidades aos entes federativos do Brasil. O que acontece hoje é que a gente tem uma estrutura tributária em que a maior parte dos recursos vão para a União e depois a União transfere uma parte desses recursos de volta para estados e municípios. Só que muitas vezes também esses estados e municípios eles não conseguem controlar os gastos deles, entram numa situação fiscal terrível, eles têm menos capacidade de se endividar do que a União. A União pode, por exemplo, emitir títulos de dívida pública sem nenhum problema, enquanto os estados e municípios não têm essa capacidade. E aí, com isso, muitas vezes acontece que a União ela precisa socorrer esses estados. É o que está acontecendo hoje, o que aconteceu no final da década de 90, início dos anos 2000, enfim, isso tem sido uma constante aí na democracia brasileira. E aí as PECs apresentadas hoje, elas vão no sentido de você realmente passar mais recursos diretamente para os estados, mas também agora a União vai ficar proibida de socorrer estados a partir de 2026. E caso os estados se mostrem em uma situação fiscal, estados e municípios se mostrem em uma situação fiscal problemática, vão haver vários gatilhos automáticos que vão permitir com que os gastos se comprimam, ou pelo menos não aumentem nos anos seguintes. Aí você tem aí questões de funcionalismo, enfim. Acredito que vai no sentido correto, é um tanto duro, e vai realmente mudar um pouco a cultura fiscal, acho que dos outros entes federativos, e que pode realmente melhorar bastante a nossa política aí para frente. Após a consolidação da reforma da Previdência, o presidente da República enviou hoje 3 propostas de emenda à Constituição para o Congresso. A primeira PEC é relacionada ao Pacto Federativo, na relação entre União, Estados e municípios. Entre as propostas constam a desvinculação e desobrigação de alguns investimentos, a uniformização de indicadores contábeis entre os 3 entes
e também a proposta de reduzir o número de municípios, integrando municípios que sejam pequenos, abaixo de 5.000 habitantes, e deficitários, com pouca receita. Ainda a PEC emergencial, que cria uma espécie de gatilhos considerando limitar os gastos públicos. Entre esses gatilhos, inclui redução de salário do servidor de até 25%, relacionada também à diminuição do horário de trabalho, a criação do Conselho Fiscal da República para avaliar essas medidas. Também tem a PEC dos fundos públicos, seguindo o diagnóstico que muito dinheiro federal estão nesses fundos e estão parados e poderiam ser mais efetivos se tivessem ligados ao orçamento ou pagando dívida pública. Nas próximas semanas também será enviada a reforma administrativa. E como a gente não tem tanto consenso de algumas medidas como tínhamos com a reforma da Previdência, muitas medidas vão ser mais debatidas por conta até da dificuldade de serem aprovadas. Lembrando que as propostas de emenda constitucional, elas têm que ser aprovadas por 3/5, tanto da Câmara como para o Senado. Então, tem variadas medidas específicas que vão ser amplamente discutidas nesse final de ano e em 2020. Daniel e Lucas, muito obrigado. Como eu disse, a gente vai continuar acompanhando esse assunto, vamos trazer ao longo dos próximos dias mais detalhes sobre esses projetos. Então, para não perder nada, continue nos acompanhando, se inscreva no canal e ative logo o sininho para não perder as notificações. Como você viu no livro de notícia de ontem, se não viu, veja, a gente vai colocar aqui nos relacionados. No último fim de semana, a gente integrou a programação oficial da LibertyCon, chamado Natal do Liberalismo, promovido pelos nossos parceiros do Students for Liberty Brasil. E a gente também realizou aqui em São Paulo o nosso primeiro encontro nacional do Livres. O nosso coordenador estadual no Rio Grande do Sul, Juan Saavedra, não pôde participar desses dois eventos, mas por um motivo muito nobre que a gente vai ficar sabendo agora em primeira mão. Fala pessoal do Livres, tudo certo? Neste último final de semana não pude estar com vocês na LibertyCon, mas foi por uma causa muito nobre. Eu fui indicado pelo Livres para representar a nossa associação junto à Rede Alas, Rede de Agrupaciones por la Liberdad de la América del Sur. Foi uma assembleia que aconteceu em Buenos Aires, que começou na sexta-feira e se estendeu até o domingo. Na sexta-feira nós debatemos a importância das redes sociais na divulgação das nossas ideias. E no sábado esse debate se estendeu com a apresentação de um resumo do último ano de atividades da Rede Alas e também um momento muito importante que foi a Assembleia da Rede. Nessa Assembleia o Livres foi aceito como associação parte agora da organização Rede Alas e também tivemos um membro eleito, no caso eu, que estava lá representando a nossa associação, dentro da comissão diretiva da organização. No domingo, um debate excepcional sobre a situação específica do liberalismo na América do Sul, estudando a situação do Chile, da Argentina, da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, enfim, de todos os países que compõem nosso continente. E também podemos passar um pouquinho da experiência do Brasil e de como nós estamos aqui, para que nesses países o movimento liberal possa começar a ocupar espaços e possa continuar fazendo a diferença e expandir ainda mais a sua atuação. Foi um evento excepcional, eu agradeço muito o Livres por ter me dado essa oportunidade e agora como membro da comissão diretiva da Rede Alas eu estou à disposição do Livres e de todos os núcleos Brasil afora para que a gente faça um excepcional trabalho e para que a gente continue divulgando as nossas ideias agora não só no nosso país, mas também na América do Sul, levando adiante a ideia da liberdade por inteiro. Valeu, Livres, muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, Juan. Muito obrigado pela mensagem. O Livres esteve muito bem representado por você na Assembleia da Rede Alas e com certeza a gente vai ter muito trabalho em conjunto com todos os parceiros da rede para avançar com as ideias da liberdade aqui no continente, na América do Sul.
Agora vamos para o Gira Livros, onde você programa a sua agenda e fica por dentro das nossas ações que vêm sendo realizadas pelo Livres em todo o Brasil, através dos nossos associados, lideranças e, claro, dos mandatários da Bancada da Liberdade. É pela importância do setor para o desenvolvimento econômico do país, mas também pela sua importância do ponto de vista antropológico e cultural para a nossa sociedade, que venho me opor ao movimento de censura gradativamente posto em curso pela atual gestão do Executivo. A edição da portaria é ponto emblemático, uma vez que a contestação trazida pelo instrumento recaiu sobre os finalistas com temática voltada à diversidade de gênero e sexualidade e nenhum outro projeto. Fundado em evidente censura, esse movimento buscou tornar sem voz grupo de cidadãos com o qual o presidente Jair Messias Bolsonaro não está de acordo, por razões essencialmente ideológicas. Bem, eu gostaria de primeiro parabenizar toda a direção, todas as pessoas que estão engajadas nesse projeto. Falar que eu, de Belém do Pará, estou muito surpresa e estou indo com um gás, uma renovação e uma motivação muito grande de expandir esse liberalismo pelo nosso Brasil. André, é importante a gente entender que lucro e cidadão não são antagonistas. Que em livre mercado, e o mercado é livre quando não são colocadas barreiras de entrada e regulações artificiais para reduzir a concorrência, em um livre mercado, para se obter o lucro é necessário conquistar diariamente a preferência do consumidor. Não basta conseguir uma autorização, um papel, um carimbo do burocrata que vai ter uma validade às vezes de 30 anos. A fixar nos estabelecimentos de atendimentos à saúde da relação atualizada dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados de seus pais e acompanhantes. Presidente, é mais um projeto que cria uma burocracia, que cria uma exigência, que cria um custo, que cria uma dificuldade para os estabelecimentos de atendimento à saúde, especialmente para a criança. Estou aqui na 5ª Semana de Inovação em Governos, que esse ano tem o tema Governo para Pessoas, e a gente está discutindo como que a gente pode entregar melhor serviço para a população. O evento rola de 2ª a 5ª dessa semana e está com as palestras disponíveis na internet também. Acompanhem por lá que o conteúdo está sendo bem legal. Um abraço. Quando a gente se refere a... E aí eu vou aqui pegar a cola do nome completo, né? A nossa comissão, medicamentos formulados com cannabis, né? E como a doutora Carolina bem falou, evitar o uso desse termo maconha, porque aí, como o pastor Eurico, deputado, bem lembrou, não podemos confundir as coisas. E quem está se valendo desta comissão para pretender resultado diverso daquele a qual ela se propõe é canalha. E canalha a gente tem que tratar como tal. E aí, o que eu repiso é que trata-se de uma questão de humanidade. Não se está aqui falando de uso recreativo. Estamos falando do uso medicinal de famílias que estão desesperadas, famílias pobres. Esse foi o Livros Notícia desta quarta-feira. Como você já sabe, todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre às 8 da manhã, você acompanha com a gente aqui no canal do Livros em youtube.com/livros, o Livros Notícia com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.